Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith, e é um prazer estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Eu amo o estudo do livro de Daniel e sei que tenho muito a aprender sobre ele, mas agradeço a Deus pelo pouco que eu sei e já aprendi. Quero que você leia o versículo 27, por favor, Lauren. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E não havia quem a entendesse tem a ver que a compreensão de algo que aconteceria no futuro era muito difícil, e muitas dessas coisas que iriam acontecer, especialmente considerando que agora elas começariam a acontecer. O entendimento dessas coisas que o anjo Gabriel mostrou começaram a ser iluminadas. Vocês acreditam que hoje entendemos mais do que entendíamos antigamente? Acredito sim. Mais uma vez, em Daniel nós vemos que, eu creio, o conhecimento multiplicaria. E eu acredito que, enquanto vemos isso na tecnologia, não é bem para isso que o texto está apontando. O texto está apontando exatamente para o que você falou, um entendimento maior da revelação de Deus. E vemos que Deus está sempre progressivamente revelando seu plano de redenção, desde que começou a lidar com o homem e começou com o simples sacrifício e se tornou o que hoje entendemos, ou os tipos e sombras da lei têm que se cumprir em Cristo. Foi algo progressivo, não foi instantâneo. Ele não trouxe tudo de uma vez para a raça humana. E, mais uma vez, quando chegamos mais perto, vamos dizer assim, da culminação do plano de Deus e o fim da oportunidade do povo endireitar a vida diante de Deus por causa do pecado que nascemos nele, então o entendimento dessa palavra nos mostra de uma forma magnífica e incomum, com o propósito de trazer mais almas para que sejam salvas. Quando esse evento foi dado para Daniel, Israel ainda era uma nação. Eram cativos, mas ainda assim eram uma nação. A questão é, por que esse povo aqui é tão importante assim? Por que é que tem que ser assim? Especialmente considerando o pecado terrível que cometeram crucificando o seu Messias. Por que eles são tão importantes aos olhos de Deus? E no fim das contas, a Bíblia nos diz que eles vão voltar para o lugar que devem estar. Certo. Por que é que Deus gasta tanta energia assim sobre esse povo? Esse é o povo de Deus, são escolhidos. Como eles são o povo de Deus, considerando o que fizeram? O que eles fizeram não foi o que todos fizeram. E de qualquer maneira, quando olhamos para a escolha de Deus de Abrão, que se tornou Abraão, vemos o princípio de um povo que Deus escolhe para si. Ele não só escolhe sua existência e cuida deles, e vemos uma produção através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foram incubados, vamos dizer assim, no Egito e foram tirados do Egito como resultado de duas coisas: Deus revelando o seu poder e no Sinai Deus revela o seu caráter. Isso é uma revelação progressiva. E esse povo é chamado para testemunhar de Deus para o mundo inteiro. O tabernáculo, o templo, tudo isso foi uma sombra do plano de redenção de Deus que se cumpriu em Cristo. Então, mesmo havendo às vezes uma rejeição do plano de Deus para eles, Paulo pergunta: e daí se muitos não acreditaram?
as promessas de Deus agora não têm mais efeito? No capítulo 3. E ele diz, não. E digo que, ainda que alguns, e talvez a maioria, possa estar em uma nação de hebreus como agora, e se dizem incrédulos, isso não muda a escolha de Deus e sua eleição e seu crescimento progressivo e o seu cuidado para com esse povo. Para eles, Romanos 11 foi escrito, e os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então a escolha não será mudada. Deus não vai mudar de ideia em relação a Israel. E, no fim das contas, vai cobri-los com sua mão, de maneira como você mencionou. E acho que as pessoas não entendem quando falamos, porque as pessoas escutam e não consideram. Mas Deus trouxe um povo totalmente derrotado e expandiu aos 4 cantos da terra e os fez existir como nação outra vez. Isso nunca aconteceu. De certa maneira, no capítulo 11 de Romanos, o Espírito Santo nos diz claramente que, em primeiro lugar, com Deus, vem Israel, até antes da igreja. E a igreja, então, é colocada em Israel. O inferior é colocado no superior. E não se faz isso na agricultura. Se você quer melhorar algo, você coloca algo superior para ajudar aquilo. Mas se você injetar o inferior, não é por aí. Mas a igreja foi enxertada em Israel. E voltando para o ministério de Cristo, ele não permitiu que seus discípulos ministrassem para gentios durante seus 10 anos aqui. Às vezes acontecia, mas esse não era o plano. Já ouvi de pregadores que Israel não é mais considerada por Deus. Isso existe até hoje? Ou isso meio que acabou? Ou ainda é algo que acontece? Não, ainda não acabou e só está aumentando. Essa ideia de que a igreja substituiu Israel é o que está sendo falado. Nós somos a semente de Abraão, espiritualmente falando. Essa é a teologia da substituição? O que eu chamo é outra coisa. Sim, a teologia da substituição é o que eles usam. Mas é essa ideia da semente de Abraão. Nisso aí você já volta para o primeiro judeu, vamos dizer assim. Na verdade, ele era um gentio. Mas era o pai de toda a nação hebraica e nação de Israel. Então, Abraão é o pai da fé e ele é visto pela lei, ou na verdade, na lei e nos profetas, é visto como o primeiro, o progenitor. A promessa que Deus fez para Abraão é imutável, porque Deus fez essa aliança consigo mesmo. Abraão dormiu. Deus foi o único que passou pela fornalha de fogo e o animal que foi dividido, mostrando que a aliança que ele fez com Abraão, ele não quebraria. E a promessa vinha como a semente e a terra. E depois adicionou a outra aliança do Sinai, que foi dada para Moisés. E eles quebraram essa aliança. Então, em Jeremias 31, eles receberam outra aliança e fez essa aliança com a casa de Israel. E essa aliança não pode ser quebrada porque essa aliança foi feita em Cristo. O que aconteceu com Israel é que, quando rejeitaram, foram colocados de lado e a igreja foi colocada para dentro com a intenção, como você mencionou em Romanos 11, que Deus ia trazê-los de volta também. E no capítulo 9, Paulo responde o que você está perguntando, qual o benefício e por que Israel? Paulo dá a resposta no capítulo 9 de Romanos. Ele diz, quem são os israelitas? De quem vem a adoção e a glória e a aliança e a lei de Deus que vem e as promessas. Quem é do Pai? Na carne veio Cristo, que veio e é abençoado por todos. Amém. Eles foram o ventre do Messias para o mundo, foram usados por Deus como uma pequena nação, não escolhidos porque tinha algo especial neles ou porque tinha um grande número de pessoas, como está em Deuteronômio 7 e 9, mas por causa do seu amor. Ele os escolheu. Essa é a eleição que ninguém entende. Mas Abraão recebeu uma grande promessa.
E vemos a semente, vemos a promessa de Davi, o Salmo 89 fala disso, e vemos os termos usados por todo o Antigo Testamento, a ideia de que Deus fez por causa da aliança que teve com Abraão. Eu não sou homem para que minta, o filho do homem para que me arrependa. Essa não é uma figura da restauração do poder e da misericórdia e da graça de Deus? Quantas pessoas abandonaram a Deus e Deus ainda os tocou e os trouxe de volta? Estamos falando de uma figura disso. Talvez Israel seja a maior de todas as figuras dessa graça e misericórdia de Deus. O que você está dizendo, e ainda bem que você disse, Deus não tem preferência de um em relação ao outro. O que ele fez por Israel, ele faz por qualquer um. Então existe esperança. Por anos ele tem tocado essa nação, eles têm ignorado, mas ele continua tocando eles. Para a pessoa que vira as costas para Deus, ainda há esperança para essa pessoa. Deus ainda está tocando essa pessoa. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, que era um judeu chamado de apóstolo para os gentios, quando ele faz sua declaração ali no livro de Romanos, ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, primeiro para o judeu e também para o grego. Então, ele não está eliminando o judeu. Em sua declaração de Romanos 9, ele está triste, porque a maioria dos judeus ainda não aceitaram a Cristo, mas a separação sempre existe. Mas, graças ao que aconteceu na cruz, Jesus acabou com a parede de separação e permitiu que gentios e judeus se tornassem um corpo em Cristo. Certo. Dr. Gray, o que você queria dizer? Eu tenho uma pergunta e uma observação. Nos meus estudos no seminário liberal, eu não acho que eles mostravam muito respeito para o que estamos falando aqui hoje em termos de Israel e profecias em Daniel e Apocalipse. Por que será que isso é verdade? Assim, eu só fiquei 1 ano no seminário, então não fiquei ali muito tempo estudando de maneira aprofundada, mas os anos se passaram e não escuto muita coisa nos púlpitos liberais a respeito disso. Não parecem ter esse amor que nós temos por Israel. Acho que eles não se importam muito com profecia e fim de papo. Parte é da doutrina do fim dos tempos. Acho que são muito fracos na escatologia. Eu ouvi o líder do movimento da Palavra Rema dizendo, ele disse: eu não sei o que vai acontecer no futuro, não tenho a menor ideia. E acho que isso é difícil de entender. Assim, ele disse abertamente: eu não sei nada sobre isso e etc. Não para falar só disso, mas olha, quando você estuda a história da igreja, parece que a doutrina da segunda vinda se tornou um ponto principal e foi enfatizado no século XVIII e entrou no século XIX. E o movimento pentecostal e os fundamentalistas, esses dois grupos, quando você começa a ler, você vê livros e eles enfatizavam isso. E o movimento fundamentalista, a grande maioria estabeleceu a doutrina para o movimento pentecostal. Não ele todo, mas boa parte dele. E quando você estuda alguns dos fundamentalistas, alguns têm um amor grande por Israel. Você já viu quando você lê algumas coisas do Seminário Teológico de Dallas, acho que é o Seminário de Westminster também, eles seguem isso. Mas se você voltar uma geração, os teólogos de onde eles vieram, da onde eles vieram, que era lá do leste, eles não enfatizam isso. Acho que tem a ver com o que o Lauren falou há alguns programas atrás. O próprio Daniel disse que o conhecimento aumentaria. E é o que está acontecendo. Não havia muito conhecimento sobre isso na época e o Espírito Santo pareceu colocar um véu sobre os seus olhos aonde eles não entendiam muito bem. Agora eles entendem, pelo menos aqueles que querem. Lembre-se que o advento do Espírito Santo e o derramar que começou na virada do século XX tem muito a ver com
a visão da igreja sobre os eventos do fim dos tempos. Quando o derramar do Espírito Santo começou, 1880, 1890, principalmente aqui na América, na Rua Azusa, 1906 e vai, houve uma abertura e uma ênfase na ideia de que o Senhor ia voltar em breve. E foi uma marca do movimento pentecostal. E foi então que mais informação começou a aparecer, tanto pelo Espírito, e veio esse interesse por causa do mover e da operação do Espírito que estava disponível. E na maioria dos círculos pentecostais, a ideia foi: esse derramar do Espírito Santo nos mostra que ele vai voltar a qualquer momento. Então havia uma ênfase e um interesse, essa informação estava ali sobre a vinda do Senhor, e isso começou por causa do derramar do Espírito no começo do século XIX. Quando eu era um garoto, quase que toda a mensagem em línguas e interpretação era sobre a vinda do Senhor. Eis que venho em breve. E um jovem disse: você já ouviu uma mensagem do Senhor falando, vai demorar muito para eu voltar? Pois é, isso nunca aconteceu, não é? Isso nunca vai acontecer. Mas, Lauren, a ênfase da Rua Azusa era aqui: devemos evangelizar o mundo. Exatamente, é isso mesmo. E as Assembleias de Deus, eu ouvi o irmão Chora dizendo, vez após vez, escutando ele pregando, e já preguei muitas vezes com ele também, que quando ele começou no ministério, que todo clamor era para levar o evangelho pelo mundo inteiro. E essa pequenina denominação começou com nada. Eles não tinham nada. E não tinham dinheiro, ou educação, ou conhecimento algum. Eram vistos como santarrões e por aí vai. Mas ele disse que havia esse desejo e eles mudaram o mundo. Literalmente, viraram o mundo de cabeça para baixo com o evangelho de Jesus Cristo. E isso vai muito além das margens americanas. E na Noruega também, grandes igrejas pentecostais foram construídas em 3 países diferentes, não estou lembrando. Em Oslo, certo. Na Suécia também. Lupetras é o nome que saiu de lá também, certo. Mas se você estudar mesmo, muito disso volta para a Rua Azusa ou para o tempo da Rua Azusa. O avivamento de Gales e os outros, eles eram uma combinação do derramar do Espírito Santo nesse mundo. E igrejas pentecostais apareceram. Não foi só a ideia de que o Pentecoste ficou disponível, mas é a ideia de que o Pentecoste estava crescendo. Estavam levando a mensagem do Evangelho diferente de qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas no planeta. E quando limitamos apenas, por maior que fossem as assembleias, não podiam se comparar com a visão total do que o Espírito Santo fez naquela época. Então, o derramar do Espírito Santo, para mim, é que sempre devemos olhar para o derramar do Espírito como uma ajuda para evangelizar. E não separar, mas ir adiante, sair das 4 paredes e buscar a volta do Senhor. Foi nos grandes cultos de cura divina que as denominações pentecostais ficaram em evidência, certo? Na América e no mundo inteiro, Sim, eu estava na Venezuela há um tempo atrás e o Tommy Anderson estava lá quando falamos da Rua Azusa. Ele foi salvo e batizado com o Espírito Santo na Rua Azusa. E ele era um alcoólatra, um bêbado. E ele tentava ir para casa e passava por bares e não chegava em casa. E aí ele falava com o W.J. Seymour, o que eu posso fazer? E o irmão Seymour disse para ele um dia, olha, ele tinha que passar ali para ir para casa, não tinha como ir para outro lugar. E ele disse, quando você passar na frente de um bar, passe na frente dele de joelhos. E ele disse, ué, você quer que eu passe de joelhos? Sim, passe por eles assim. Eles vão pensar que eu sou um tolo, eles já pensam isso de você.
E esse homem foi salvo e cheio do Espírito. E ele ouviu o que o homem falou, se ajoelhou, saíram daquele bar e pensaram que ele estava bêbado e queriam se juntar a ele. E eles estavam se arrastando de joelhos com ele, mas descobriram que ele não estava bêbado e estava louvando ao Senhor. O Senhor fez aquilo de maneira maluca, mas o libertou. E ele foi para a Venezuela como missionário e tocou aquela nação, tocou toda aquela nação. E ele teve uma batalha tão grande tentando vencer o álcool, sabe? E pela graça de Deus, estamos falando da paciência de Deus, ainda bem que ele é longânimo, certo? E hoje se alegram também, irmão Suega, porque hoje não teríamos que dizer para ele para passar ajoelhado na frente do bar. Verdade, é verdade. E nunca desencorajo ninguém a fazer aquilo que Deus manda fazer, mas esse conhecimento que Deus expandiu para o mundo agora, em relação a qual é o valor que a cruz tem para o cristão, que fomos livres do poder do pecado, muita gente já falou. Você pode encontrar em livro teológico após livro teológico, está ali. Mas as pessoas não pregaram, não temos falado uns para os outros que o segredo para vencer o mundo, a carne e o diabo, o pecado que facilmente nos embaraça, é fé em Cristo e na cruz. Essas coisas são resolvidas pela fé. E agora podemos ver e dizer de uma forma melhor por causa do que Deus nos mostrou. E não é novidade. Você vai ver pedaços escritos em discursos teológicos por todos os tempos. Você vê alguns ministérios que enfatizaram por um período de tempo, mas nada como o que fazemos hoje. Você já estudou a história antiga da igreja, voltando até qual o nome do pai da teologia? Certo, Agostinho. Voltando para Agostinho. E o que foi que Agostinho sabia sobre a cruz? Ele entendia a cruz em relação a, eu sei que para a salvação sim, mas estou falando da santificação. Será que ele entendeu? Olha, em meus estudos provavelmente não estão tão aprofundados assim, mas ele teve uma experiência de conversão memorável. Como ele saiu de um mundo pecaminoso e se entregou para a obra e se tornou um ministro. Mas eu não lembro do ensinamento dele sobre a doutrina da santificação. Ele se tornou o erudito mais citado em seus dias. Então, eu devo até estudá-lo um pouco mais. Só que eu lembro que até no 4º século, quando pensamos dali em diante, até o dia de hoje, a Igreja Católica e Protestante sempre citam ele em coisas diferentes, mas provavelmente eu não posso responder. O batismo com o Espírito Santo não foi um sinal para incrédulos? E o propósito disso não foi a profecia? É um sinal de evento do fins dos tempos? A profecia de Joel, capítulo 2, isso é um cumprimento dessa profecia, não foi? Que pode se conectar às profecias de eventos do fim dos tempos? É verdade. O nosso tempo acabou e muito obrigado por estar conosco hoje. Vamos continuar de onde paramos no próximo programa. Então, por favor, não perca. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.